Vamos lá. Beleza, Rodrigo? Boa noite, sejam muito bem-vindos ao nosso Pode Escutar, Pode Falar. E hoje a gente vai trazer um tema que, de fato, assim, é gigantesca a visão, a bandeira, né, em se falar no mês de abril sobre a consciência do autismo, né, sobre termos mais empatia, sobre inclusão e de cada vez mais a necessidade de entendermos essa multidisciplinaridade que existe e que é necessário para atender um paciente com um transtorno do espectro autista. E hoje, uma das principais especialidades vai estar aqui comigo, que é a psicologia, né? E trouxemos uma queridíssima e dentro da sua expertise e muita experiência justamente com TEA, que é a doutora Yarima. Olha só que lindo esse nome e diferente também. Doutora Yarima Neves, seja muito bem-vinda ao nosso Pode Escutar. Obrigada, é uma honra estar aqui, um enorme prazer de compartilhar um pouquinho do meu conhecimento nessa noite, né, junto com você e com a galera que nos assiste. Perfeito. E a gente sabe o quanto é importante mesmo a psicologia, trabalhar o comportamento, né, de uma criança, seja em todos os graus, do grau 1 de suporte, né, ao grau 2, ao grau 3, enfim, a gente sabe da gigantesca necessidade da psicologia, da terapia psicológica para essas crianças diagnosticadas com TEA. Mas vamos entender ainda mais sobre esse assunto, né? Então, por isso eu trouxe a doutora Yarima na sua vasta experiência, inclusive ela faz parte de uma equipe e ela coordena também uma equipe que é o Centro de Desenvolvimento Infantil Sâmia Salbé. Inclusive, um beijo, minha amiga Sâmia, fonoaudióloga também, da minha época. Eu vou dizer que ela se formou mais tempo ainda, né? Não vou nem falar aqui, revelar. Sâmia, mas um beijo grande para você. E assim, eu tô amando ver tanto conhecimento compartilhado nas redes por ela, o trabalho belíssimo que ela vem fazendo, né, com crianças, não só no TEA, mas em diversos diagnósticos, TDAH, atraso de linguagem, né, então em várias dificuldades, né, nesse desenvolvimento infantil, e ter o centro, né, para atender de uma forma até multidisciplinar, não é isso, doutora Yarima? Conta um pouquinho para a gente. Bom, nós somos um centro de desenvolvimento infantil, no qual a gente atua muito nesse processo de intervenção precoce, seja a nível de se chegar a um diagnóstico ou realmente de trabalhar essas demandas aí que englobam o desenvolvimento infantil. E aí eu até brinco que atualmente somos um centro de desenvolver pessoas. Perfeito, porque começamos aí com a intervenção precoce, as nossas crianças foram crescendo e aí começamos a trabalhar também com adolescentes. Como a clínica ela tem um projeto que cuida muito do cuidador, então hoje em dia também a gente tem dentro do nosso público adultos, que muitos são pais de pacientes, por exemplo, que também estão tendo ali aquele suporte, seja porque descobriram seu diagnóstico de forma tardia, ou seja porque também tem outras demandas ali que acometem o seu ser e aí precisam também ser melhor trabalhados. Então hoje a gente realmente, apesar do nome ser um centro de desenvolvimento infantil, eu vejo o quanto a gente desenvolve pessoas de uma forma geral e desse cuidado com a saúde em seus diversos aspectos, então seja com a saúde mental, né, com as habilidades motoras, com o aprendizado, a gente sempre está ali um pouquinho de cada. Que legal, e que olhar diferenciado esse, né? Sim. Olha, diversas vezes nós trouxemos colegas suas dentro da psicologia para falar sobre relacionamento pós-filhos, para falar sobre um comportamento difícil da criança em casa, sobre autocuidado. Né? Então, assim, esse olhar, ele tem que realmente ir muito além do trabalho com a criança em si. Sim. Porque a gente sabe que quem cuida dessa criança precisa estar bem. Exatamente. E excelente vocês terem tido esse olhar cuidadoso e amoroso, eu diria, para quem cuida de fato dos pacientes que vocês atendem no público infantil. Então, olhar para esses pais é uma forma de fazer com que o desenvolvimento daquela criança que vocês estão atendendo seja melhor ainda, né? Então, assim, muito legal, parabéns, viu? Parabéns por esse trabalho acolhedor,
e Sim. diferenciado. Onde é que fica mesmo a clínica Sâmia Salber? Nós temos 2 unidades atualmente. Já duas? Duas. Amei! Sensacional! Temos 2 unidades. A unidade do bairro do Marco, que fica aqui na Travessa Mauriti, entre Almirante e Rômulo Maiorana. Tá. E nós temos a unidade da Marizal, que fica na 14 de março, entre Oliveira Bela e Diogo Moro. Olha só, esse é perto de casa. Inclusive, vamos colocar o Instagram, Sim, né, aqui acompanha a embaixo, gente. tal, da Sâmia, para que todo mundo já tenha como referência também, né, esse cuidado. E em relação aos profissionais que atendem na clínica, quais são as especialidades lá? Tem Bom, nós fono? somos uma equipe multidisciplinar, então nós temos psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicopedagogos, neuropsicólogo, a atividade física adaptada, que tanto direcionada por um fisioterapeuta quanto por um professor de educação física, né? Nós temos também Olha só, psicomotricidade, então, além disso, também temos diversos projetos que englobam aí o desenvolvimento infantil. Então, projetos como rotina brincante, para proporcionar, né, para aquela família, para aquela criança, uma rotina mais lúdica, né, de forma diária. Nós temos também o programa Desmame de Telas, que é um programa carro-chefe nosso lá, que também Legal. procura fazer o uso dessas telas de forma mais saudável e de que forma também substituir esse uso de telas tão, vamos dizer, intensivo que essas famílias enfrentam, porque a gente sabe que as telas se tornaram uma rede de apoio. Né? Então, assim, aquela mãezinha que precisa, enquanto eu lavo uma louça, eu cuido da casa, ou então, enquanto eu faço uma outra demanda, é o tempo ali que ele fica naquela televisão, só que a gente sabe que acabou se estendendo muito. Então, a gente busca também cuidar, porque a gente sabe que as telas, elas trazem prejuízos a curto, médio e longo prazo. Sem dúvida. Então... Inclusive, já foi tema aqui, né? Algumas vezes do nosso Pode Escutar. Voltem aí para assistir. Já convido vocês também. Um dos últimos e sensacionais episódios que fizemos aqui com o Dr. Francisco, que é pediatra e escritor de um livro, que é A Teoria da Tela. Eu engoli esse livro em 2 dias, assim, de tão sensacional que é. E assim, são vários tapas na cara, a gente lendo esse livro, porque uma das coisas que ele falou em alto e bom som aqui é que telas não é rede de apoio. Então, assim, né, a gente não sabe da dificuldade de cada um no dia a dia. Porém, é aquilo que você acabou de falar. Existe uma extensão muito grande do que aquilo dali, de fato, está para te ajudar, está para te auxiliar no momento que você está sozinha com a criança, né? E você precisa. Mas é muito legal ler esse livro e entender um pouquinho mais, principalmente para crianças que têm características e que têm, de repente, já um diagnóstico fechado de TEA. E o quanto isso, de fato, pode ser prejudicial para o seu desenvolvimento, né? Então, ele já coloca no livro que é prejudicial até para quem é neurotípico, né? Então, assim, eu tenho um desenvolvimento normal da minha criança, mas as possibilidades cognitivas e de aprendizado dele pode estar aquém quando ele realmente está inserido em telas desde muito cedo. Exatamente. E a gente teve a honra de ter o doutor, né, em uma palestra conosco no nosso projeto Conecta a Família, que é muito voltado para esse momento terapêutico de troca entre as famílias. E aí ele foi muito cirúrgico também em todas as suas falas, esse choque de realidade. Um choque de realidade. Sem filtro. Mas foi um momento muito prazeroso e enriquecedor, tanto para a equipe terapêutica que teve a oportunidade de participar, quanto principalmente para essas famílias que puderam entender um pouquinho do que a gente fica cobrando ali no dia a dia, direcionando, pedindo para fazer. Porque, por exemplo, são intervenções que a gente faz até na recepção. Enquanto a criança espera, aí quando a gente vê tá lá, e isso atrapalha muito. Tanto é que a nossa clínica, ela não tem na recepção televisão. Ela não tem telas, e muitos pais cobram e tal. Então, isso já foi pauta de treinamento mesmo, pra gente explicar pra eles o porquê. Porque realmente nos atrapalha quando vai conduzir aquela criança pra tirar daquele objeto prazeroso pra ir pra terapia, que por mais lúdica que seja, a gente sabe que é um momento ali que vai ser de estimulação, que ela vai receber demanda. Então, tem dia que vai fluir legal, tem dia que não. Então, a gente precisa também ali desse apoio mútuo, se ajudar nesse processo. E a gente também precisa entender que criança fora de tela vai ser criança.
Sim, Ela vai inventar brincadeira, ela vai brincar, ela vai falar alto, ela vai pular, ela vai se agitar um pouquinho mais. E às vezes o que eu vejo, por exemplo, na sala de recepção, sim, né? A criança tá ali aguardando, mas aí começa a se agitar um pouquinho, começa a levantar e aí querer pegar, querer conhecer o espaço, a querer explorar o espaço. E os pais ficam tão desesperados em de repente, incomodar o outro, outro, sim. ou deixar. E aí fala assim: não, não, senta aqui, eu vou te dar aqui o celular, vou te dar aqui o celular. Né? Então, a primeira coisa que o pai pensa, às vezes, é tipo, não, senta aqui, que é para não incomodar ninguém, ou para não, né, deixar ele tocar ou pegar em alguma coisa com risco de quebrar. O nosso medo, ele tá, assim, tão intrínseco Sim. nessa questão que a gente acaba entregando o celular, assim, de uma forma que nem água, né? Tá, Medo, eu acho que receio do julgamento, porque é, convenhamos que famílias atípicas sofrem com esse isso. julgamento de É todas as verdade, formas. é verdade. Então, eu acredito que se tornou, o meio É. virtual se tornou ali uma ferramenta, como eu lhe falei para eles, de apoio em diversos Em momentos. diversos momentos, é verdade. Uhum. E é isso que a gente vai. Por isso que a gente traz esses temas, para abordar esses temas, para que todo mundo fique empoderado acerca da teoria, né, sobre esse assunto, porque eu sei que quem acha que o filho tem, porque está vendo algumas características e está começando a estudar sobre o assunto, ou que o filho está em avaliação, ou que até mesmo já chegou no diagnóstico de TEA, Sim, esse familiar, essa mãe, esse pai, o avô, a avó, eles vão para a internet e eles vão tentar se informar mais ainda sobre o assunto e de que forma eles vão poder ajudar essa criança, né? Então eu acho que das principais benefícios e é o que nos move é poder ser um desses canais de informação sim. para esses pais, né, através do nosso podcast. Então a gente estava aqui discutindo, né? Hoje já é o 74 episódio, né? O teu. Então, quanto de informação a gente já não conseguiu levar? A gente sabe que a Sim, maioria do nosso público é de mães, pais, de cuidadores, pedagogos, né? Então a gente sabe o quanto de pedagogos temos aqui, até porque a escola, ela tem que ser um elo muito sim, grande, né, entre os profissionais que atendem na terapia, quanto os familiares também, né? A importância desse pedagogo se realmente inserir nesse universo e se informar cada vez mais sobre como ele pode ajudar essa criança em sala de aula, como ele vai inserir, incluir essa sim, criança em todas as atividades, é fundamental. E a gente sabe, graças a Deus, que os profissionais da pedagogia têm cada vez mais se reciclado, se munido de sim, informações, sim. né? E a gente já trouxe pedagogos aqui também para conversar. Então, assim, é fantástico a gente ser mais um canal de informação, né, para os nossos pacientes, para os pais e para os cuidadores e para todo mundo que trabalha com essa criança. Então, por isso que eu já começo te pedindo para nos ajudar a compartilhar esse episódio, né? Já se inscreveu no canal, já Sim. curte, já ajuda nesse engajamento para que mais famílias ainda tenham, né, de prontidão tantas informações que hoje eu tenho certeza que a doutora Yarima, dentro da sua expertise, vai compartilhar conosco nessa noite. Então, vou apresentar nossa convidada para vocês. A doutora Yarima Neves, ela é psicóloga com pós-graduação em avaliação psicológica e em intervenção ABA para autismo e deficiência intelectual. Possui também formação em orientação parental, além de ampla experiência no atendimento de crianças e adolescentes. Atualmente atua na gestão da equipe multidisciplinar do Centro de Desenvolvimento Infantil Samia Salbé, onde contribui com o cuidado e a descoberta de novas habilidades no processo desse desenvolvimento, desse tão importante desenvolvimento infantil. Que honra. Quando você se formou em psicologia, você já sabia que você queria trabalhar com criança? Na verdade, não. Quando eu me formei em psicologia, eu sabia que eu queria atuar na área de psiquiatria. Sempre gostei. E foi o que me moveu durante a faculdade toda. Mas, assim, foi uma oportunidade que eu recebi, de trabalhar com esse público e eu me encontrei nesse mundo de uma forma que eu jamais imaginei, em desenvolver crianças e adolescentes. Então, desde o primeiro ano de formada, atuo com esse público, já são aí mais de 5 anos quase, né? Que Ainda o sexto ótimo. ano. E é uma honra fazer parte de todo esse processo. Principalmente, eu tive durante muito tempo ali, ao longo de uns 2, 3 anos, trabalhar com crianças, com bebês mesmo. E
todo esse processo de estimulação, sabe? De ver cada passozinho sendo construído. Nossa, é muito gostoso, E é essa estimulação gratificante. precoce é linda, né? É linda, é linda. E tem que ter o dom, o feeling também, né? Porque E a paixão, né? Que eu tô vendo aí nos teus olhinhos também, né? Em Sim. falar da psicologia. Não, eu amo o que eu faço todos os dias, apesar de hoje já ter um perfil mais corporativo da coisa, né? Mas falando de quanto psicóloga, para mim é muito gratificante exercer essa profissão, ter a oportunidade, né, de exercer essa Maravilhoso. profissão. E que bom, que bom. A gente também fica muito feliz em ter você aqui para compartilhar, né, toda a sua expertise e conhecimentos aqui nessa noite. Então, assim, doutora, antes da gente iniciar, porque eu acho que a primeira pergunta para a gente entender melhor, né, é a gente começar do básico, é explicando o que é o TEA, né? E quais são os primeiros sinais que esses pais em casa precisam ficar atentos. Então, essa vai ser a nossa primeira pergunta para a doutora Yarima. Mas antes disso, eu quero agradecer a 2 patrocinadores que também são da área da saúde, como a Clínica Audionorte Saúde. Lá nós temos não só o diagnóstico audiológico diferencial para esse diagnóstico do TEA, e não só diferencial, como é imprescindível e importantíssimo, né? Então, assim, tem suspeita porque tem um atraso de fala, ou tem alguma alteração de comportamento, ou o atraso na linguagem, às vezes fala, mas não tem, né, uma reciprocidade de fato na conversa, no diálogo. Então tem um atraso de linguagem, tem um atraso dessa questão social, de troca. Um dos maiores diferenciais nesse diagnóstico e de maior necessidade, que inclusive já foi tema aqui do nosso podcast também, que é do desenvolvimento auditivo. Essa criança, ela precisa fazer a avaliação auditiva, porque nós já vimos que existe um alto risco desses atrasos e, inclusive, ser concomitante ao TEA, a questão da perda das alterações auditivas, seja elas irreversíveis ou não, né? Então, existem perdas que são reversíveis através de tratamentos, medicamentos, e perdas irreversíveis que precisam do uso de um aparelho auditivo convencional, de um implante coclear, mas que a gente necessita reabilitar essa criança de alguma forma, fazer com que ela volte a ouvir os sons e ela se desenvolva da melhor forma possível nas suas terapias, né? Então, assim, quantas vezes a gente já não teve diagnóstico de TEA e que falam assim, não, é um TEA não verbal. Mas é não verbal porque essa criança não estava te ouvindo. Ele tem o diagnóstico de TEA, mas ele também tinha a perda de audição, e uma perda de audição considerável. E pelo comportamento alterado, todo mundo achava que se tratava somente de um TEA. Mas, gente, não dá para achar, simplesmente achar. Sim. Mesmo que você, no seu dia a dia, não perceba alterações na questão auditiva, a gente só pode ter certeza depois que faz os exames. Então, eu, de novo, levanto a bandeira da audiologia e de colocar essa importância de se fazer também, né, essa avaliação auditiva em qualquer suspeita de TEA, de atraso de fala, de atrasos de linguagem, de atrasos na questão social, interpessoal, na atenção ao som. É um paciente que não ouve o chamado do nome ou não dá atenção ao chamado do nome, aumenta muito o volume de tudo que vai ouvir. É um paciente que, às vezes, quando vai falar, fala muito baixinho ou fala muito alto de repente. É um paciente que, às vezes, tem aquela sensação de que está tudo muito alto. Sim. Pode ser uma questão sensorial do TEA? Pode, mas pode ser também uma alteração auditiva. Então fica o meu apelo, enquanto audiologista, né, de trazer a você essa importância de lembrar dessa avaliação auditiva antes mesmo ou durante, concomitante, as terapias e as avaliações multidisciplinar. E lá na Clínica Audionorte nós temos esse diagnóstico audiológico e nós temos toda a reabilitação auditiva também, né? E também temos tratamento de zumbido, avaliação de processamento auditivo, terapia de cabine, exames otoneurológicos, já inclusive já trouxemos também aqui, né, a fonoaudióloga dentro da sua expertise, que é a doutora Rafaela, dos exames otoneurológicos. Então, muito legal contar também com uma equipe multidisciplinar hoje na Clínica Audionorte, que foi a pioneira aqui no nosso projeto do Pode Escutar. Então, muitíssimo obrigada, Audionorte, e fica aqui também, eu como audiologista, um pedido para que você
veja outros episódios falando sobre avaliações auditivas infantis, né? E se imuna também mais ainda de informações acerca do desenvolvimento auditivo, atrelado ao desenvolvimento de fala e linguagem da sua criança também. Clínica Poligastroendoscopia Avançada, de fato um centro médico com atendimento personalizado e diferenciado para você. Não só na endoscopia, na colonoscopia, mas em diversas outras áreas também. Tem gastropediatria, tem cirurgia geral, tem clínica médica, tem endocrinologia, a gente tem até psicologia, inclusive, lá também na Poligastro. Então, hoje, com vários planos de saúde para oferecer, e inclusive exames também. Exames laboratoriais, eles têm parceria com o Laboratório Amaral Costa. Ele também tem tomografia computadorizada, ultrassom. Então, hoje a gente tem um centro realmente médico para oferecer ali na Poligastro, que inclusive já está lá o H-Poli, que é o Hospital Poli, de tantas especialidades que hoje nós temos para oferecer. E um atendimento super rápido por WhatsApp ou até pela central, né, de teleatendimentos deles. Então, é rápido para você conseguir agendar. E fora que o espaço físico deles é diferenciado, não só para te dar segurança, né, com estacionamento, mas também para te dar conforto no teu atendimento, do jeitinho que você merece. Então, Clínica Poligastro, muitíssimo obrigada, né, por estar aqui conosco. E assim, aquele ali mais de 6 anos, na verdade, já tem mais de 10, tá, gente? Mais de 10 anos a Clínica Poligastro te trazendo cada vez mais inovações tecnológicas no atendimento personalizado para você. Então, parabéns, Poligastro, e obrigada por estar aqui conosco. Então, vamos lá, doutora Yarima. Sim. Aquela nossa primeira perguntinha. O que é o TEA? E como que esses pais podem observar algumas primeiras características desse desenvolvimento para que tão rápido procure uma avaliação, né, médica e uma avaliação também com vários outros profissionais para se chegar nesse diagnóstico? Para esse acompanhamento, né? É. O transtorno do espectro autista, ele é uma condição neurológica que afeta o comportamento, a comunicação e a interação social. É esse tripézinho logo inicial. E aí a etiologia desse transtorno, ela ainda é muito desconhecida, mas a gente tem diversos estudos, ciências aí produzidas que atrelam muito a fatores genéticos e ambientais também, certo? Seja ali dentro do processo de gravidez ou depois que a criança nasce, a falta de estimulação. E aí entra também essa questão do uso de telas de forma muito precoce, que acaba trazendo esses atrasos aí no desenvolvimento. E as suas características, elas variam amplamente de indivíduo para indivíduo. Então, o indivíduo pode ter sintomas únicos e intensidades diferentes também. Por isso que se chama um espectro. E aí, dentro disso, a gente tem os níveis de suporte, né? O nível de suporte, no qual os prejuízos são menores, a pessoa precisa ali de um suporte para uma demanda ou outra. O nível 2, no qual o suporte, por mais mínimo ainda que seja, há particularidades que precisam melhor serem trabalhadas, principalmente voltada ali para aquela rotina de vida. Então, autocuidado, fazer atividades rotineiras. Então, geralmente, esse é o direcionado. E o nível 3, que são aqueles prejuízos mais graves, que acometem ali o desenvolvimento daquele indivíduo e que apresentam muitas características, principalmente no atraso de fala, se enquadrando dentro de uma deficiência intelectual também. Então, a gente tem esses níveis de suporte, certo? E os sintomas que a gente podem aparecer logo nos meses iniciais de vida. Sim. Então, a gente tem ali a questão de não sustentar o clássico, não sustentar o contato visual, não atender quando chamado pelo nome. Temos as questões das estereotipias, sejam elas motoras ou vocais, os interesses restritos, então a pessoa ter determinado, né, foco só em uma demanda. Temos o brincar, que não é funcional. Então, aquelas crianças que, por exemplo, ao invés de subir na bicicleta ou no velocípede correndo, não, vira o velocípede e fica girando ali a rodinha do velocípede. Carrinho, a mesma coisa, de enfileirar os brinquedos, certo? Temos também alterações do sono, que a gente pouco fala, né, mas a ciência traz aí que as alterações do sono têm influência aí bastante. Então, a gente tem bebês que quase não dormem. E é interessante, Izzy, na minha experiência profissional, na anamnese com as famílias, eles trazerem, minha filha não dorme, a gente passa a noite sair acordada. Eu ouço muito isso, certo? E tem influência também dentro desse processo.
Então, são os sinais assim que vão apresentando ali no início, logo nos meses iniciais de vida, e com o decorrer, vamos se dizer, vai aperfeiçoando, vai ganhando aquela habilidade e vai modificando, né? Então, a Perfeito. gente tem aí como olhar de forma bem minuciosa. Então, vamos, sabe a caderneta, a gente até brinca, sabe a caderneta do bebezinho lá? Quando a gente vai Uhum. na pediatra, aquilo ali é um carro-chefe para orientar a gente. Verdade. É Seja nós verdade. enquanto mães, nós enquanto profissionais, quando vai fazer essa Uhum. análise do desenvolvimento aí, de acompanhar realmente cada marco que está sendo ali estimulado. E tem essa caderneta dos marcos, a gente já falou aqui também sobre os principais marcos de desenvolvimento de fala e linguagem, e é Sim, importantíssimo a gente se munir dessa informação, para que nós estejamos atentos ao desenvolvimento do nosso filho, desde muito cedo. Porque, assim, caiu por terra aquela história de, espera 2 anos para se chegar ali no, né, vamos acompanhando. Só que assim, quanto mais precoce é esse acompanhamento, por mais sim, que não se feche o diagnóstico, mas a gente já está vendo atrasos no desenvolvimento e a gente pode estimular, independente do diagnóstico ou não, até porque a gente não vai resumir o nosso filho a um diagnóstico. sim, perfeito. Então, se a gente já viu que ele está com atrasos nesse brincar, a gente pode estimular esse brincar, né, para ele ser mais funcional. Se ele está com pouco contato interpessoal e está brincando pouco com pares da mesma idade, Verdade. a gente pode estimular, não é, esse comportamento também. Inclusive, eu estava aqui tentando lembrar, é, na fase de amamentação, esse bebê aqui no colo da mãe, Sim, ele sendo amamentado, e é um dos momentos em que mais a gente se conecta com o bebê, né? Mãe e o bebê. E quando ele tá aqui bem pequenininho, que ele tá aqui te olhando, ainda meses de idade, ele já não tem essa troca de olhar, porque já é um dos principais indícios também. É uma criança mais agitada, que parece que não fica bem sim. no seu colo, né? E aí mama às vezes mais rápido e agitado e não tem essa troca, não tem essa calma na troca do olhar. E parece que ao invés de querer dormir no seu colo, ele prefere dormir no berço. Não é isso, doutora? Tava aqui lembrando de Sim, algumas isso tem total dessas influência. fases. E você também me alertou de também sinalizar a questão do barulho. Por exemplo, quando o bebê, como você falou, tá ali, a mamãe tá chamando e tal, Uhum. parece que o bebê não sustenta o contato visual. Até quando a gente vai brincar, não tem o chocalho? Aham. Que a gente fica, né, girando ao redor da criança e a criança nem parece que nada tá Não chama acontecendo. atenção, Não chama né? atenção, Ou não tem seja, a interesse tensão nenhum. auditiva ali já tá. Isso. E aí, fazendo até um adendo, né, quando você falou do seu espaço, Uhum. a gente, enquanto clínica, o nosso a, a gente recebe a família para aquele acolhimento, faz a anamnese, é de lei a gente pedir a avaliação audiológica, Auditiva. né? Porque a Perfeito. gente precisa saber ali, como você falou, dessas alterações que podem estar interferindo naquele processo ali do indivíduo. Então, No seu perfeita colocação. desenvolvimento. Muito bom, Isso. obrigada. Então vamos lá. Entendemos um pouquinho sobre o que é, sobre os graus, né, de suporte, o que esses pais inicialmente podem se atentar para procurar logo ajuda. Mas eu fiquei pensando aqui no diagnóstico, doutora Yarima. Como que se chega nesse diagnóstico? Se existe uma idade mínima para esse diagnóstico e quais profissionais podem dar esse diagnóstico? Bom, o diagnóstico ele é clínico, Izzy. Uhum. Então ele é feito pode ser feito por uma equipe multidisciplinar, composta por fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, no qual ele vai de uma observação direta do comportamento, a aplicação de questionários, protocolos, inventários. Se a criança já estuda, por exemplo, uma criança maiorzinha que já estuda, que vem para essa investigação, a gente também vai para o ambiente tanto domiciliar quanto escolar daquela criança, tá? Para poder fazer ali o mapeamento daquele ambiente, de que forma também influencia aquele indivíduo e de que forma ocorre, né? Uhum. Então a gente vem para consultório, observa como é que tá através ali da análise dos marcos do desenvolvimento, como é que tá aquele indivíduo, se apresenta algum atraso, se não apresenta, quais são essas particularidades. Nós temos ferramentas, né, que nos sinalizam, por exemplo, o que se esperar de uma criança de 2 anos, de 3 anos, dentro do contexto do brincar, de comunicação, de interação social, Uhum. né? Então a gente busca através desses protocolos, chegar a um denominador comum. Mas a observação clínica, ela é o carro-chefe, né? E essa interação, essa comunicação com a família também nos traz muitos dados para chegar. E aí que geralmente de que forma ocorre, né?
a família procura um psiquiatra, um neuropediatra, e aí eles encaminham para as especialidades, para depois a gente, desse relatório avaliativo, devolver, né, esse retorno para esse médico. Ou muitas das vezes, que é o que ocorre, a família já chega direto com a equipe multi. Tá sinalizando quais são as demandas que precisam ali ser trabalhadas. Muitas das vezes, algumas já chegam com essa hipótese diagnóstica ali estabelecida, outras buscam querer entender o que está acontecendo, porque pode ocorrer de forma muito minuciosa, certo? Então, a gente tem esses dois caminhos aí dentro desse processo. Mas o diagnóstico ele é totalmente clínico, e aí o médico vem e pede alguns exames laboratoriais, né, de imagem, mas é tudo para descartar problemas de saúde, possíveis síndromes, mas não é totalmente clínico, não tem aquilo ali, tem um exame que vai me diagnosticar a questão do autismo. Não. Perfeito. E tem idade mínima para se chegar nesse diagnóstico? Não, poderia te dizer assim, que como apresenta desde os anos iniciais, né? Então, o que acontece? Ali, depois dos 2 anos, a gente já consegue sinalizar essa hipótese, vamos se dizer. Perfeito. Né? Esse acompanhamento, porque é quando começa a apresentar essas demandas, a gente já pode começar a intervir. Perfeito. Então, aí a gente consegue desenvolver um trabalho bem tranquilo, né, de qualidade. E faz sentido mesmo a gente falar sempre sobre esse, não só o diagnóstico precoce, mas a intervenção precoce também. A importância dela, doutora. E um outro ponto também, Izzy, que a gente pode sinalizar, é que você falou sobre esse engessamento durante esse período, tá muito caracterizado nos pais. Mas eu era assim quando eu era criança e hoje eu tô aqui desse jeito, né? Então eles acabam, por exemplo, tornando isso muito comum e ficam esperando. Minimizando, né? Isso, ficam esperando o indivíduo ali se desenvolver de alguma forma. Mas eles esquecem que para eles também naquela época foi difícil, para eles se tornarem os indivíduos que eles são hoje, né? Acaba acontecendo. Mas a intervenção precoce, ela é o pilar do desenvolvimento de crianças que estão dentro do espectro, né? Ela é um conjunto de abordagens terapêuticas ali que vão visar identificar quais são as demandas que precisam ser trabalhadas, quais são os marcos de desenvolvimento que precisam ali ser desenvolvidos. E a partir disso, né? Quanto os anos iniciais, a criança está ali com, vamos dizer, a plasticidade cerebral apta para receber aquele ensino, então é o momento que a gente aproveita para estimular, para ensinar aquelas habilidades que vão ser muito importantes para o desenvolvimento dela. Verdade. Então, a neuroplasticidade está aí para nos informar bastante. A importância dos primeiros 1000 dias, né? Aqueles 3 anos iniciais, o quanto esse cérebro está uma esponjinha, ávido, né? Por aprendizado, por desenvolvimento. Então, é esse momento que a gente precisa, de fato, entregar muitas experiências e, principalmente, claro, através do brincar, né? Para essa criança. Sim, então a gente aproveita, né? Que ele está apto ali, o cérebro está querendo aprender. E a gente entra para ensinar essas habilidades que vão ser muito importantes para o desenvolvimento. Perfeito. Sim. E assim, eu vi no teu currículo que você também é especialista na metodologia ABA, né? E assim, a gente vê uma discussão muito grande também, não só na internet, né? Nos meios, nas redes, porque tem muita gente que critica num primeiro momento de que tá todo mundo meio que também, né, ali, alienado, eu diria. Sim. Aba, até a aba, até a aba, até a aba. E já acaba associando essa metodologia, que eu acho que é incrível, mas você está aqui para que a gente possa entender melhor o que é, se é só para o TEL, se é para outros desenvolvimentos, como é essa metodologia. Então, nós vamos conversar e desmistificar muitos pontos, né, esse mito e verdade em torno dessa metodologia. Vamos já falar dela, mas antes eu quero falar aqui, ó, de Lenoca, inclusive é um presente que a gente vai te dar aqui pela tua brilhante participação, teu aceite no nosso convite, muito obrigada. Isso aqui é um mimo maravilhoso, delicioso, um biscoitinho de Lenoca que todo mundo já sabe que eu sou fã mesmo, né? Lá em casa não falta, porque isso aqui com um cafezinho, quando chega convidados lá em casa e a gente tem um biscoitinho desse para oferecer, gente, que riqueza. E outra, a gente sabe que a Páscoa tá chegando.
Você, então, que tem clínica, que tem uma empresa, que quer presentear os teus colaboradores, vão, ó, Sâmia, viu? Então, já fica aqui a dica para você, porque já vem personalizada com a tua logomarca, né? Ainda um desejo aqui de Feliz Páscoa também, e um mimo, né, para os teus pacientes, um mimo para os teus funcionários, de uma forma corporativa, de uma forma a lembrar da tua clínica, um diferencial muito grande, né? Então, gente, assim, todas as datas comemorativas, a gente sempre tem algum mimo, alguma coisa, e Lenoca não só entrega a gostosura que vem dentro, mas entrega esse diferencial também, né, na personalização do presente que você quer, né, entregar para os teus funcionários, para os teus pacientes, em datas comemorativas importantes como essa, que é a Páscoa. Então já fica aqui um presente para você. Que honra, obrigada. É uma delícia, você vai ver que derrete na boca. E também, assim, não posso deixar de falar, né? O aniversário do meu filho tá chegando. É um dia depois, ó, hoje tá saindo dia 9 o nosso episódio, amanhã é aniversário do meu amor, do meu primeiro amor, João, 7 anos, a mamãe te ama tanto, meu filho, obrigada. Eu agradeço todos os dias a Deus por ter você na minha vida, parabéns pelos seus 7 anos, e é incrível demais ver esse desenvolvimento, ver esse crescimento, ver tanto aprendizado que eu acho que ele que tá aprendendo, mas eu tô aprendendo muito mais em ser sua mãe. Te amo, viu, meu amor? E Lenoca vai fazer parte sempre das nossas festas, porque ela entrega docinhos, ela entrega bolo, ela entrega decoração, tá especialista em decoração já, ela e o Cauê. Então, ó, top na decoração. Então, assim, aquela mesinha especial que tanto a gente quer fazer de decoração, Lenoca também entrega pra gente. Então, Lenoca, muitíssimo obrigado. Desde os mesários do meu filho, a menina vai fazer 7 anos. Nossa. Desde os mesários, Lenoca tá comigo. Obrigada, Lenoca. Parceira. E festa e escova, né, amor? A gente tava falando de festa e escova, que a gente fala que a nossa vida, na nossa correria, a gente já tem um lugar que funciona até dia de domingo, sim, segunda, né? E também que é um outro dia que a gente sabe que é difícil achar salão aberto, é nas segundas-feiras. E a gente grava nas segundas. Nós estamos aqui à noite. 9 horas da noite, doutora Yarima, a gente aqui gravando, né? E aí, lindas, belíssimas, arrumadas, né? E eu quero agradecer a Festa Escova por essa parceria, né? Por ser tão sensacional e diferenciada nesse atendimento, né? E tem 3 unidades, um Marizal, Batista Campos e Marco, muitíssimo obrigado. Funciona desde as 8 horas, sem hora marcada, gente. Já tem manobrista lá na frente, o que nos dá mais segurança. Tem segurança lá na frente também. Então, eu acho isso sensacional. E às sextas-feiras, as últimas sextas-feiras do mês, ainda tem um happy hour lá com drinks, ó, deliciosos para te oferecer. Um espaço dedicado a nós, mamães. Muito obrigada, Fest. E a Festa Escovinha Belém também. A gente ainda leva a criança também para lá, porque tem brinquedoteca, tem o salão infantil. É muito sensacional, gente. Obrigada, Fest. Passione, obrigada por estar aqui com a gente também. Yarima, tô vendo você belíssima aí também com esse brinco. Eu adoro brinco assim, do jeito que você tá. Tá lindíssima. E eu falo assim, eu adoro conjunto, tá, gente? Brinco e anel, né, é comigo mesmo, né? E às vezes, olha, a gente tem conjuntinho. Inclusive, esses 2 bonequinhos aqui, que são os meus 2 amores, né? Também de Passione, tá? Maravilhoso. Passione, joias e semijoias, mas que tudo parece joia, tá? São sensacionais as peças, escolhidas assim com extremo bom gosto. Atendimento por WhatsApp. Se você disser que viu aqui no podcast também, ou no meu Instagram, EasyPat, você tem 10% de desconto em qualquer compra de produtos, tá bom? Então, não deixa de falar não que você viu aqui, tá? Até pra gente ver o nosso alcance, nos ajudar nesse engajamento, né? Então, desde já a gente te agradece e agradece muito a Passione, que fica lá no IT Center, né? Com joias e semijoias tão riquíssimas e maravilhosas quanto essa. Tá bom? Um beijo. E ó, então agora sim, vamos desmistificar um pouquinho. Primeiro, vamos entender o que é ABA, que é a análise do comportamento aplicada. O que é isso, doutora Yarima? A ciência ABA ela é uma abordagem terapêutica baseada nos princípios da psicologia comportamental, no qual ela foca na aprendizagem e modificações de comportamento. Então, por meio de técnicas sistemáticas e estruturadas, ela busca entender como o ambiente influencia diretamente no comportamento daquele indivíduo.
através de estratégias baseadas em evidências, né, pura ciência, e aumentar a ocorrência de comportamentos que a gente julga os mais assertivos e diminuir aquelas barreiras comportamentais. Então, dentro dessa ciência que a gente tem o famoso reforço, que a gente é uma ferramenta assim, muito aliada na intervenção com crianças dentro do espectro, porque através daquele reforço a gente consegue fazer o engajamento daquela criança dentro do processo de ensino de habilidades. Temos a modelagem, porque querendo ou não, nós aprendemos por imitação o tempo todo. Sim, Tanto verdade. indivíduos dentro do espectro quanto indivíduos típicos, a gente sempre está ali aprendendo, né? Temos também ferramentas como análise funcional, enfim, realmente uma Análise desse comportamento, Isso, né? exato. E o objetivo? Qual é o principal objetivo do tratamento ABA no contexto do TEA? Bom, o ABA ele ganhou visibilidade por trazer, né, intervenção adequada para essas crianças dentro do espectro, trazer resultados, melhor dizendo. Então, os objetivos do ABA é exatamente trazer, promover, na verdade, melhor qualidade de vida para aquele indivíduo. Né? Promover a aprendizagem de comportamentos mais assertivos, diminuir aí os comportamentos interferentes que trazem prejuízos para a integridade física desse indivíduo, que são aqueles comportamentos auto e heterolesivos, né? Então, assim, ela busca desenvolver habilidades sociais, maximizar a linguagem, também potencializar o aprendizado. Então, o principal objetivo dela está dentro desse contexto. Perfeito. E assim, mito ou verdade, doutora Yarima? Para todo paciente que é diagnosticado TEA, é preciso ser tratado nessa abordagem ABA? Eu posso dizer que é mito. Ufa, né, gente? Tá ótimo, que bom. Né? O ABA, ele não é só para crianças, indivíduos dentro do transtorno do espectro autista, tá? Ele é uma abordagem que pode ser utilizada, né? Os seus fundamentos podem ser aplicados em outros contextos. Inclusive, eu brinco com a minha equipe, né? Que a gente aplica a ABA entre nós mesmos, seja entre os gestores, entre a equipe terapêutica, entre a equipe de colaboradores da empresa, que a todo momento a gente está vivenciando ali o ABA. Então, ele pode estar incluso dentro do contexto escolar, dentro do contexto hospitalar, dentro do mundo corporativo, porque qual é o objetivo, né, da especialidade? É promover desenvolvimento de habilidades. Perfeito. Agora, sim, eu sei que nem todos os pacientes, não necessariamente só TEA, mas eu digo assim, todo paciente com TEA, com diagnóstico de TEA, necessariamente precisa ser também tratado nessa abordagem? Isso vai depender muito do processo de avaliação. Tá. Então, quando eu recebo esse indivíduo, essa criança, para uma avaliação, identifico quais são as principais barreiras, possa ser sim, né, que o ABA seja aquela especialidade mais indicada, mas nós também temos outras terapias que podem abarcar. Então, hoje eu posso te falar, enquanto psicóloga, que eu tenho outras especialidades, como a terapia cognitivo-comportamental, que é uma vertente dentro desse processo da análise do comportamento, no qual indivíduos, por exemplo, dentro do nível 1 de suporte, quando sai desse processo do ensino de habilidades básicas, que a gente chama para aprender coisas mais específicas, vai para o processo de psicoterapia, ela é uma abordagem que me traz muito suporte, me traz muitos dados para poder intervir. Porque ela vai atuar na regulação emocional, vai atuar no ensino de habilidades mais específicas, como desenvolver um comportamento mais empático, mais compreensível, entender também as nuances que o outro apresenta e que acaba se tornando barreira numa interação social dentro do indivíduo com o espectro. Né? Ela vai, vamos dizer, desestruturar pensamentos ali automáticos disfuncionais, crenças que também limitam aquele indivíduo. Entendi. Então, enquanto psicóloga, eu te digo que sim, o ABA é bastante funcional, mas a gente também tem outras terapias aí que podem auxiliar aquele indivíduo dentro do processo de intervenção e que tem muito, vamos dizer, resultado. Entendi, como a TCC, né, que você bem falou. E justamente sobre resultados, doutora Yarima. Por exemplo, a gente sabe que hoje em dia muitos pais já recebem ali o diagnóstico. Sim. E já recebem também uma prescrição de, muitas vezes, 40 horas de terapia ABA, né? Então, assim, não é uma realidade para todo paciente. Não é mesmo. E eu posso te falar tanto da perspectiva quanto gestora e quanto terapeuta. Mas, enquanto terapeuta, realmente,
A gente sabe que a terapia ABA, ela precisa ser, vamos dizer, contínua e muito frequente, tá? Então, é realmente necessário ali aquela quantidade diária de terapias, que é uma especialidade que vai trabalhar muito com o ensino ali, né, de Na repetição. repetição. Então, ela realmente precisa dessa quantidade. Porém, a gente precisa pensar também que ele é um indivíduo que tem outras demandas que precisam ser trabalhadas. Precisa ter uma rotina ali no qual inclua outras atividades como natação, por exemplo, uma atividade física, né? Participar de outros, vamos dizer, ambientes de outras atividades. Então, qual seria, vamos dizer, para a gente ver que realmente está sendo efetivo, né? É o resultado, é a evolução daquele indivíduo, não tem outro caminho. Perfeito. É você ver o ganho que ele vem adquirindo nesse processo de intervenção, né? E enquanto gestor e terapeuta também, a gente busca focar realmente naquilo que é necessário para a criança. Claro. Sabe? Então, a criança tem 40 horas hábeis, mas, poxa, é muito importante que ela faça uma terapia de integração sensorial, que ela faça um acompanhamento com o nutricionista, né? E a gente sabe que essas horas vai ocupar muito tempo do dia dela. Então, a gente também busca ter essa comunicação com a família através das nossas avaliações, dos nossos planos de intervenção, as outras reais necessidades que a criança precisa ter também. Porque o que é muito comum dentro desse público é que quando chega o laudo, querem seguir aquilo tudo que está no laudo. E é bom, é interessante, com toda certeza, senão o médico não teria passado. Mas a gente precisa também olhar com mais cautela e cuidado para aquele indivíduo. Porque não é só isso. Tem outras nuances que precisam ali ser trabalhadas. Maravilha. E precisamos, eu acho que a equipe inteira precisa estar atento aos sinais de que, de fato, aquela ciência está trazendo benefícios ao desenvolvimento do meu paciente. Porque, a princípio, após a avaliação, ou até pela prescrição médica, a gente já inicia, de repente, o acompanhamento dele dentro da ciência do comportamento, do ABA. Mas a gente precisa ter esse olhar criterioso para entender se essa criança está desenvolvendo e se de fato essa seria a melhor modalidade de terapia para ele. Exatamente. Por isso que a avaliação, ela é muito importante, sabe? A gente identificar ali já as necessidades daquele indivíduo, montar um plano de intervenção adequado, individualizado, que atenda às necessidades deles, à necessidade da família, à necessidade da escola. Dentro desse plano de intervenção, também ter o suporte para orientar essas famílias, certo? Porque faz total diferença. E eu lhe falo também como experiência enquanto terapeuta, que, querendo ou não, me formei no meio de uma pandemia, então os atendimentos foram online, e aí a gente focava em o quê? Em ensinar aqueles pais a como estimular uma habilidade de fazer nomeação, a como fazer o filho lhe solicitar, fazer um mando, que a gente chama, né? Que são programas, a como estimular o brincar daquela criança. Então, querendo ou não, tem que ser um plano que envolva também essa orientação, tanto para a família, quanto para os cuidadores, que muitas crianças, né, possuem ali babá, quanto também para a escola, que a escola é um mundo, querendo ou não, ele passa ali 4, 5 horas do seu dia dentro desse ambiente. É a outra casa, né? Exato. Então, lá também tem que ser um ambiente muito adaptado e capacitado para atender as necessidades daquela criança. Maravilha. E assim, me veio uma dúvida agora, porque a gente sabe que em diversas especialidades pode-se fazer uma pós, enfim, na análise do comportamento, né, do ABA. Então, a fonoaudiologia já trabalha dentro dessa abordagem. A terapia ocupacional, a psicologia, então, diversos profissionais que acompanham esse mesmo paciente. Então, por exemplo, a necessidade, quando se fala assim, olha, a melhor abordagem para esse paciente é o ABA, dentro dessa equipe multidisciplinar, cada um seria melhor ainda no contexto se também trabalhar da mesma forma. Exatamente. Por isso que a equipe multidisciplinar, ela precisa estar muito coesa e alinhada, né, na intervenção daquele paciente. Então, ela tem que buscar cooperar, vamos se dizer. Por mais que é uma equipe ABA, mas a gente sabe que o ABA ele vem ali para nos ajudar a, vamos se dizer, a como manejar comportamentos. Certo? Mas aí o TO que vai trabalhar seletividade alimentar, ou então vai trabalhar demandas sensoriais, por exemplo, ele pode utilizar dessa ferramenta para, enquanto está ali intervindo dentro da sua especialidade, manejar o comportamento, caso seja um indivíduo que desorganize muito, certo? O fono também, que a gente já tem o fono muito dentro, né, do ABA. Então, pode também utilizar dessa ferramenta para, de que forma, aumentar o repertório ali
de fala daquele indivíduo. Então, a equipe multidisciplinar, ela é muito importante, ela precisa estar muito alinhada, ter reunião de caso clínico, sabe? Compartilhar informações entre si do que está sendo feito, o plano de intervenção, todo mundo, não é que todo mundo vai estar fazendo a mesma coisa, mas, sabe, com os objetivos bem únicos para que o resultado possa ser cada vez mais potencializado. Então, ela é muito importante, sim, a abordagem multidisciplinar, ela faz total diferença. Inclusive, falando um pouquinho da parte médica, né, que entra muito com esse processo de medicação, que, querendo ou não, nos auxilia ali dentro desse processo. Porque, querendo ou não, o autismo, ele vem com as comorbidades e que atrapalham o processo de intervenção de alguma forma. Né? Então, que precisam também ser olhados com atenção, com muito cuidado, de forma minuciosa. Então, a terapia, seja ela, né, do estímulo da equipe terapêutica quanto a medicamentosa, em conjunto, ela traz também grandes resultados. Então, a gente tem muito no consultório isso. Mas eu tenho que dar remédio mesmo para o meu filho e tal. Às vezes, aquela criança muito agitada, que não concentra. E a gente explica, né, com todo o cuidado, carinho. Claro que o profissional é o mais indicado para fazer isso. Mas da importância também, talvez. E que não é uma coisa que é para sempre. Que conforme a criança vai evoluindo, o médico vai tendo acesso àquela informação através dos nossos relatórios, ele vai fazendo o desmame dessa medicação. Né? E aí tudo flui da melhor maneira possível. E já foi até também tema aqui sobre o TDAH, né? Sim. Que muitas vezes pode estar, né, associado ao também ao diagnóstico de TEA. Então, a hiperatividade faz com que essa criança realmente, em qualquer abordagem, vá aquém das possibilidades de aprendizado, porque não tem foco, não tem atenção, né? E quando há um medicamento muito bem orientado, prescrito, né, por um médico, ele vem e auxilia muito nesse aprendizado, nessa atenção, nesse foco, que são premissas do aprendizado, né? Ele precisa, para aprender, ele precisa ter atenção e foco. Precisa tempo de atenção, precisa sentar, precisa te olhar. Ele precisa, né, para imitar, ele precisa ter, né, essa atenção no que o outro está fazendo para que ele possa tentar fazer igual. Então, a medicação, por exemplo, que a gente já desmistificou um pouquinho aqui, né, no assunto até com o neurologista, Dr. Vitor, que inclusive recentemente veio falar sobre o TOD, né, que é o transtorno opositor desafiador, que também pode estar associado ou não a um diagnóstico de TEA, mas que às vezes com medicamentos a gente também consegue uma melhora significativa, de fato, da atenção, né, do comportamento dessa criança. Então, se os pais forem muito bem orientados e acompanhados, essa questão de medicamentos acaba sendo um aliado importantíssimo, né? A terapia e o acompanhamento da criança. Exatamente, por isso que eu reforço a importância da orientação parental, porque é nela que a gente traz o conhecimento daquilo que a gente quer trabalhar e o porquê do processo. Sabe, que é muito importante eles entenderem o processo, porque a gente tem pais, sim, muitos ansiosos, imediatistas, né? Principalmente, vamos lá, meu filho ainda não fala, eu quero que ele fale. Mas aí... Quanto tempo? Isso, a terapia, né? Exato. Quanto tempo vai durar? Qual é a previsão, né, disso? E aí o nome já diz, é terapia, é um processo que a gente vai construindo dia após dia, encontro após encontro, né? Temos fatores que podem influenciar, então por isso que a família ela é muito importante, aquilo que a gente conversou no início. Se a família não estiver bem, não espere que aquele indivíduo vai estar bem. Ele é reflexo daquele ambiente. Né? Então a gente precisa que tudo esteja... Acolher também essas famílias, famílias, né? Exato. Cuidar também, ter esse olhar mais minucioso. E isso faz muito parte da nossa conduta clínica. De entender que, às vezes, as desorganizações, assim, sem antecedente nenhum, pode estar decorrente de um problema que foge realmente do nosso controle de ambiente. Do que a gente vai estar ali tentando trabalhar. Exatamente. Né? E aí olhar fora dessa caixinha é importante. Muito. E às vezes é muito difícil também. E aí eu faço até uma crítica à classe. Porque muitas das vezes a gente realmente foca ali no desenvolvimento daquela criança e esquece de olhar o todo. E aí o todo faz parte do processo de intervenção. Não adianta. Tudo é importante. Tudo também tem que ser trabalhado. Temos perguntas? Olha só, entramos ao vivo e a gente está ali com perguntinha já. Pode mandar, Cauê. A Michelle está perguntando
Até que idade a terapia ABA pode ser efetiva? Bom, tudo vai depender do prognóstico da criança. Então, vamos supor que se ela começou de forma precocemente, dentro desse processo de intervenção, possa ser que ao decorrer do tempo, com o ganho de habilidades mais funcionais para a vida dela, a terapia ABA já possa ser substituída por outras especialidades, né, dentro desse contexto. Perfeito. Legal, obrigada, Michele. Obrigada, Michele, pela E pergunta. até ainda, continuando, até te perguntando quais são alguns sinais de que esse paciente está evoluindo com essa abordagem, ABA, Sim. e que ele não está evoluindo, por exemplo, e precisaria de uma TCC, por exemplo, né, de uma terapia comportamental. O que você diria para a gente, assim, de alguns sinais? Bom, como eu falei anteriormente, a evolução, né? Então, por exemplo, se a demanda era ali potencializar comportamentos voltados para a interação social e aquele indivíduo já adquiriu o que a gente chama das habilidades básicas, então ele consegue iniciar e manter uma conversa, consegue fazer troca de um brinquedo sem desorganizar, consegue, vamos se dizer, sustentar um contato visual ali contigo numa interação. Então, a gente consegue perceber que aquele processo interventivo, os objetivos que a gente traçou na avaliação para serem trabalhados na intervenção, chegou a um resultado bem legal. E aí, ao decorrer do processo, devido às comorbidades, vai aparecendo outras demandas. Então, é por isso que acaba que a terapia ABA, apesar de toda a sua eficiência, ela tem algumas demandas que a gente pode trabalhar em outras especialidades. E aí pode entrar o caso da terapia cognitivo-comportamental. Você trabalha com as duas? Bom, vamos se dizer que eu sou um pé lá e outro aqui. Né? Então, assim, tenho sim cursos de formações na terapia cognitivo-comportamental, principalmente porque eu atuo muito com adolescente, né? Então, assim, são dois extremos. Ou é muito pequeno, ou é muito grande. E aí atuo com adolescentes, então eu busco através dessa terapia trabalhar as questões realmente emocionais e quanto elas interferem no processo comportamental. Principalmente indivíduos dentro do espectro, porque na adolescência, vamos se dizer assim, principalmente que descobre o diagnóstico tardio, a gente tem muitas questões relacionadas à rigidez cognitiva, né? Então, a terapia, ela vem me trazer esse suporte ali, desse trabalho cognitivo para poder modificar esse comportamento. Então, são duas abordagens, sim, que eu sou muito suspeita para falar. E elas se ligam, por quê? Porque por elas serem abordagens comportamentais, então vamos se dizer que elas têm fundamentos, os mesmos fundamentos, praticamente, e elas vão se especializando ao decorrer do processo. Entendi. Bom, a gente viu o quanto é importante, por que tem se falado tanto em aba, né, para pacientes com TEA, mas já vimos que não necessariamente precisa ser só dentro do TEA essa abordagem, mas que em outras dificuldades também, principalmente de interação social, né, de comportamento mesmo, que necessita, às vezes, de repetições, né, através ali da terapia. Então, atrasos de linguagem também pode ser aplicado também o ABA, não necessariamente para o TEA. E nem sempre todo paciente TEA, a melhor abordagem é o ABA também. Mas isso quem vai avaliar? Quem avalia? Por exemplo, às vezes ele já vem com a prescrição médica de fazer a abordagem ABA. Mas aí você, que é a psicóloga, avaliou e você também pode mudar, não é? Essa abordagem, é isso? Isso, por isso que a importância dessa avaliação inicial. Então, todo paciente que chega, a gente avaliar, identificar realmente qual é a demanda, para poder, assim, traçar um plano de intervenção bem assertivo. Então, por exemplo, acontece muito, né? Acontece muito tanto com carga horária, quanto com essa questão do médico já de sinalizar qual é a terapia que precisa ser indicada. E aí a gente, com jeitinho, né? Através do nosso relatório, sinalizar que realmente talvez outros tipos de intervenções possam ser mais adequados nesse momento. Ou então, ao invés de fazer essas 40 horas, vamos focar em 10 e deixar que a criança também tenha outras atividades que fujam ali do contexto clínico de terapia. Né? Mas a gente sabe que tudo é estimulação, querendo ou não, de alguma forma. Sim. Então, quem pode, vamos se dizer, não de forma direta, sinalizar qual é o mais adequado, não, mas geralmente é a equipe terapêutica, que avalia aquele indivíduo, vê quais são as principais demandas e aí pode sinalizar. Perfeito. Entendeu? E conversar tanto com a família,
os médicos que são acessíveis ter esse contato direto com o médico, para explicar o porquê chegou, né, àquela conclusão. Entendi. E assim, Yarima, cada um, dependendo dentro da sua especialidade, né? A gente já viu que a necessidade de se trabalhar de forma multiprofissional, disciplinar, esse paciente é necessário, porque em várias áreas ele tem uma deficiência que precisa ser realmente trabalhada em terapia. A fonoaudiologia, a linguagem, né? A psicologia, o comportamento, a terapia ocupacional, toda a questão de motricidade, né? Dessa criança que realmente pode estar, a questão sensorial dessa criança. Então a gente já sabe da necessidade multidisciplinar. Mas se a gente falar assim, essa criança, ela vai ficar, ela estuda de manhã, e à tarde ela vai alternando essa terapia. Mas existe mesmo essa questão de necessário ser 40 horas de terapia para o paciente diagnosticado com TEA? Olha, pela minha experiência clínica, sim. Principalmente pacientes nível 3 de suporte. Porque, de Que fato, é aquele nível que você viu que ele tem muitos tem prejuízos muitos, graves, né? E que realmente necessita ali a todo momento ser direcionado, certo? Então, por isso que tem essa necessidade, mas isso não significa também que essa necessidade vai ser sempre, porque o objetivo da terapia é realmente trazer autonomia para aquele indivíduo, Sim. né? Então, a gente caminha, a gente constrói o caminho para isso. Mas quando a gente pensa num TEA nível 3 de suporte, o ideal é que ele realmente tenha Um grande quantitativo de horas ali. de terapia durante o mês, a semana. E aí, realmente, gira em torno aí de muitas horas de terapia por conta dessa necessidade. Entendi. Então, de suporte dentro do ambiente escolar, suporte dentro do ambiente domiciliar, suporte dentro do contexto clínico. Então, vamos dizer que é um indivíduo que realmente precisa ali, todo momento, estar tendo esse direcionamento. Entendi. E aí, por isso que a gente gosta de orientar as famílias, porque é uma forma deles generalizarem tudo aquilo que está aprendendo dentro do consultório. Uhum. Então, assim, a criança desorganizou, de que forma eles podem estar trabalhando essa desorganização dentro de casa? Visto que, querendo ou não, eles passam tempo com a gente, mas a maior parte do tempo está em casa, ou está na escola, ou está em outra atividade. Então, é muito importante que eles saibam realmente como lidar todo momento com aquela demanda. Claro. Então, assim, para a gente finalizar, doutora Yarima, você teria alguma mensagem para os pais, cuidadores, que estão começando, né, essa jornada, seja no diagnóstico, ou seja já nessa intervenção, né, com os filhos? O que que você, como psicóloga, diria para esses papais? Muito clichê, mas real, né? Não espere o diagnóstico para intervir. Se você já identificou, seja lá qualquer sintomas, como estamos falando do autismo, se você já identificou sintomas no qual a informação, né, das características veio, procure um especialista. Pode ser tanto nós, quanto a equipe terapêutica, quanto também o médico, mas busque se inteirar, entender, trabalhar aquela demanda ali que vem sendo apresentada. E aí aquilo, ao decorrer do processo, se enquadrar dentro de uma questão diagnóstica, vai receber seu lado, mas se não, você caminhou junto com a criança dentro desse desenvolvimento. Mas não espere realmente um diagnóstico para intervir, porque a gente vê, seja quanto terapeuta, seja pessoas externas, o quanto é um diferencial. Né? O quanto potencializa, o quanto esse indivíduo se desenvolve, o quanto ele consegue ter uma vida tranquila. Né? De autocuidado, de... E a gente sabe o quanto o diagnóstico é difícil também, né? Sim, sim. Ninguém quer nenhum tipo de alteração, seja no neurodesenvolvimento, seja sensorial, né, para o nosso filho, que a gente desenha, imagina, que a gente deseja, Sim. né? Então, a gente sabe o quanto que qualquer tipo de diagnóstico é difícil, mas é necessário que você, enquanto pai, enquanto mãe, tenha aquele olhar de que ele é um serzinho completamente dependente de você. Sim. E que esse desenvolvimento dele também depende de você. Quando eu comecei a trabalhar com audiologia, com pacientes deficientes auditivos, dar esse diagnóstico também aos pais de que o filho é surdo ou de que o filho tem uma deficiência auditiva, seja em qual grau que seja, não é uma tarefa fácil também. E hoje a gente vê o tanto de reabilitação que a gente tem, e a terapia da reabilitação auditiva é tão eficaz que a gente vê
vidas sendo transformadas. Eu tenho certeza que você vê, através do seu trabalho também, quantas vidas sendo transformadas, Sim. não só dos pais, quanto dos filhos também. E eu lembro de uma mãe, em Arima, que ela recebeu o diagnóstico da surdez da filha, e ela, inicialmente, na época, há bastante tempo atrás, o médico falou assim para ela: olha, sua filha é surda, não há nada que você possa fazer com ela, é melhor ensinar Libras e volte para casa. E ela ficou completamente desnorteada com aquilo e falou assim: eu não acredito que eu não possa fazer absolutamente nada para que a minha filha venha a falar, para que a minha filha venha a cantar, para que ela se forme e, sabe? Eu Sim. acho que eu vou procurar outras opiniões. Então ela começou, e na época o implante coclear ainda era algo muito novo, que era feito só em São Paulo, né? Principalmente no interior de São Paulo. E aí lá ela conheceu realmente o médico que na época fazia implante coclear. E quando ela viu que existia uma possibilidade, ela gravou um vídeo no qual, no depoimento dela, ela falava assim: naquele dia não existiu mais, o nome dela era até diferente, né? E como é um depoimento público, eu vou até colocar aqui o nome, mas ela falou assim: a partir daquele momento não existiu mais a Orjana, existiu a mãe da Tayana. Então, o que ela. Foi uma frase tão forte na época, porque ela falou assim: eu vou fazer de tudo o que a minha filha precisa para ela se desenvolver bem. Sim. E foi isso que ela fez. E no final do vídeo aparece a Tayana já adolescente, cantando uma música para ela, né? Ouvindo através dessa tecnologia. Então, assim, hoje a gente tem terapia, a gente tem a possibilidade de um diagnóstico precoce, de uma intervenção precoce para minimizar todas as dificuldades que a gente sabe que vem atrelada ao TEA. E se no momento em que você receber esse diagnóstico, ou você olhar e falar assim, será que esse comportamento tá normal, tá esperado? Será que meu filho está em atraso ou não? Quanto antes você procurar, é você não negligenciar ao seu filho a possibilidade desse desenvolvimento da melhor forma possível. Sim, perfeito. Não é? Então, assim, eu acho que uma das principais maneiras da gente cuidar e amar a nossa criança é não negar que existe alguma coisa que precisa ser reparada através de uma terapia, através de uma reabilitação. E quanto antes você fizer isso pelo seu filho, que é completamente dependente, né, da tua ação, a gente vai minimizar e muito as possibilidades de alterações nesse desenvolvimento. E trazer qualidade de vida, autonomia, independência, porque é o maior questionamento dessas mães, dessa família. Será que meu filho vai conseguir caminhar sozinho? E quando eu faltar, quem vai cuidar, né? Então, por isso que aí a terapia, desde o início, pode nos dar, vamos dizer, um acalento. É verdade, né? porque é uma doação muito grande. A gente sabe, Sim. o maternar já é uma doação, né? Então, o maternar é uma doação nossa diária. Mas é incrível tudo que a gente pode fazer para que o nosso filho se desenvolva melhor. E é imprescindível o quanto a gente faz por eles e o que às vezes a gente não faz por nós mesmos. Né? Então, isso é incrível. Né? O que nos transforma é esse amor através do maternar mesmo. E assim, você que já tem esse diagnóstico, que você está ali iniciando, que você já está nas terapias, eu só quero te dizer também que você é incrível em tudo que você consegue fazer. Sim. Então, parabéns, e que cada vez mais a gente se fale em inclusão, que cada vez mais a gente se fale de empatia, de fato, fazer essa inclusão ser realmente uma inclusão. Porque todo mundo fala de inclusão, mas no momento, na prática, né, a gente vê que não é tanto assim, é procrastinar algo que de fato é importante para a sociedade como um todo. Sim, perfeito sua colocação, Isa, é isso mesmo. E aproveitar que um mês de abril, né, voltado para a alusão da conscientização do autismo, que a gente possa trazer cada vez mais informação, capacitação para aqueles que ainda, né, vamos dizer, resistem em aprender, mas para que o mundo possa ser mais inclusivo.
né? E se Perfeito. adequar cada vez mais à realidade desses indivíduos, porque eles são incríveis. Incríveis, incríveis, incríveis. É um aprendizado, assim, incomum. Né? Você aprende todo o tempo, todo dia, toda hora. É verdade. Cauê que o diga, né, Cauê? Um beijo pro João Maurício. Aquela lindeza. Beijo. Então é isso. Muitíssimo obrigada, doutora Yarima, por toda essa contribuição, por ter compartilhado o seu conhecimento, por ter nos dado mais opção ainda aqui na nossa cidade, de uma equipe multidisciplinar, Sim. de uma casa tão diferente, né? Não só em termos de espaço, né? Que eu já vi fotos e tudo de espaço. Quero ser convidada para ir lá também, tá? Vamos, Obrigada. fica à vontade, vamos tomar um café. É, exatamente. Né? Mas de espaço mesmo, de ter esse trabalho multidisciplinar e esse olhar diferenciado também a quem cuida. Sim. Né? Então, sensacional. Quero parabenizar você. Obrigada. E quero parabenizar novamente a minha amiga Sâmia. Parabéns. Viu? Tenho te seguido, eu tenho visto o quanto você tem realmente trabalhado e se dedicado, e tem sido diferente, de fato, no que você tem colocado e se proposto, né, a trazer de benefício aos teus pacientes e a todo mundo que cerca os teus pacientes também. Sim, parabéns, obrigada. Viu? E na próxima você vai estar aqui comigo, Sim, tá bom? Tem muito a compartilhar. Tem mãe muito a compartilhar, mãe. É verdade, faz tempo que eu não a vejo, viu? A gente trabalhou junto, você acredita, lá em São Paulo? Nossa! Trabalhamos juntas em São Paulo. Quando eu fui fazer minha especialização e meu mestrado lá em São Paulo, morei 10 anos lá, a Sâmia já estava trabalhando na mesma empresa, que era a Bernafon. E aí nós chegamos a trabalhar, acho que menos de um ano juntas, mas foi lá que a gente se conheceu, muito legal. História para contar, né, minha amiga? Não, tem muito para compartilhar aí. É verdade. Vendo ela agora também tão bem, né? Eu vejo a paixão dela, o que ela já se encontrou na área da fonoaudiologia, é muito legal. E tudo que ela já construiu também. Parabéns, e que seja sempre assim, diferenciada, e com esse amor, com essa paixão, né? Igual também nós temos a Yarima aqui. Ai, Muito obrigada e até a próxima, até viu? a próxima. Beijo, Obrigada. gente. Aê! Foi bem